Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, gente, vamos para mais uma aula, né? Agora, na verdade, aí dando continuação ao que estudamos, né? Referente ao capítulo 13, que é a Guerra Fria na Ásia. Vamos entrar aí no contexto agora da Guerra do Vietnã, né? Então vamos estudar aí o que foi essa guerra, por que surgiu essa guerra, né? E assim entender qual é a relação do Vietnã com a Guerra Fria, certo? Bom, então temos que entender o seguinte, né? Para compreender o Vietnã, temos que compreender que esse território não era simplesmente conhecido como Vietnã, e sim Indochina, porque fazia parte de três outras regiões, como a região do Laos, né, a região do Camboja e, no caso, o próprio Vietnã, portanto, conhecido como Indochina. Esse território Indochina, ele foi muito tempo, né, colonizado, muito tempo dominado por diversas aí nações, né? Até o século XVIII, a Indochina era dominada pela própria China, né? Ou seja, os chineses. Passando do século XVIII, adentrando no século XIX, tivemos aí uma dominação francesa, né? Ou seja, que foi aí até 1940, né? Justamente porque os vietnamitas, né, lutaram, né, contra essa dominação, né, foi um período aí de processo de expansão neocolonialista, não é, onde muitas potências dominaram, né, os países menores, países na África, não é? Então, no caso, os franceses chegaram até a região do Vietnã, a região do Camboja, do Laos e dominaram também esses povos justamente por causa dentro do contexto de interesses, né, ligado aos recursos minerais, né, e relacionado também à alimentação, à produção do arroz e chá, que era muito rica nessa região aí da Indochina, certo? Bom, passando 1940, vem outra dominação, que vai ser agora uma dominação japonesa. Essa dominação japonesa, ela também seguia dentro de um contexto imperialista, né? Ela vai aí resultar no que vai começar a se constituir o início da libertação do Vietnã das dominações, né, de uma forma aí mais incisiva, né, a população ela vai reagir mais a essa dominação, né, estrangeira. No caso aí, então, vai surgir já, né, dentro do contexto de surgir aí dentro de um contexto de expansão do socialismo, do comunismo pelo mundo, não é? Ou seja, teorias que vão contra essas dominações. Então, dentro do Vietnã vai surgir grupos políticos que vão se seguir essa linha socialista, comunista e vão se organizar, né, por meio desses grupos políticos, dentro de um contexto aí para expulsar os japoneses do seu território. Então, quem vai liderar isso vai ser um político chamado Ho Chi Minh. Então, ele vai organizar uma chamada Liga Revolucionária, né, que vai lutar pela independência, no caso aí, do Vietnã, certo? Bom, 1940, né? Então esse grupo político ele vai estar mais organizado, vai formar grupos de guerrilha, né? Esse grupo de guerrilha que vai ter o apoio aí da China, vai ter o apoio é, da União Soviética, né? Então grupos aí que vai ter uma boa influência, né, dentro do Vietnã, países que vão ter uma boa influência dentro do Vietnã. E então, né, 1940, eles finalmente conseguem a sua independência, né, por meio dessas guerrilhas, por meio dessa organização política, consegue expulsar os japoneses do seu território, certo?
Tendo essa expulsão, vai surgir então aí a República Democrática do Vietnã. Essa República Democrática do Vietnã vai ser aceita por muitos países, né? A independência do Vietnã vai ser aceita por muitos países, menos os franceses que não vão aceitar, né? E vai fazer com que os vietnamitas voltem a ser uma colônia francesa. Né? Então vai surgir aí a chamada Guerra da Indochina, que vai de 1946 a 1954, né? E essa guerra os vietnamitas não vão se deixar abalar, né? Vai ter aí, digamos assim, muita resistência, né? Podemos dizer aí. Essa resistência ela vai ter desdobramento na Europa, né? Fazendo aí surgir a Conferência de Genebra. Né, no caso aí vai surgir justamente também porque o Vietnã ele vai conseguir, né, bom êxito na sua resistência, a ponto de expulsar também os franceses no ano de 1954. Com essa Conferência de Genebra, logo a gente nota que o Vietnã vai ter apoio dos outros países do mundo, né, principalmente de muitos países europeus, e então vai surgir aí a independência do Vietnã, não mais associando, né, a Indochina, não mais tendo aí dentro de um contexto de Camboja, né, da região do Camboja e nem da região do Laos. Né? Então o Vietnã se torna uma nação independente, né, com seu próprio, carregando o seu próprio nome, né, sua própria história, enfim. Então aqui para vocês terem uma ideia, né, a região aí da Ásia, conhecida lá como o Vietnã. O Vietnã ele vai surgir, né, vai se tornar independente, ele vai ocupar toda essa região a oeste aqui da costa do Oceano Pacífico, né? E aqui o Laos é a parte que está mais dentro do continente asiático, né? Mais ao oeste, e aqui mais ao sul da Ásia, o Camboja. Bom, antes da Conferência de Genebra, o que existia era o Vietnã como um todo, mas houve aí uma certa divisão, né, justamente por causa da ideologia, que aí a gente já entra dentro do contexto de Guerra Fria. Né? Surgiu lá o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Né? E então esses países, o Vietnã ele vai surgir desta forma, justamente por causa da adesão do lado norte ao socialismo e o lado sul ao capitalismo, né? Ou seja, quando há a Conferência de Genebra, os países capitalistas querem intervir nessa região, não é? E, no caso, como o socialismo já estava mais enraizado, né, o comunismo já estava mais enraizado no Vietnã, bem antes, né, já em 1930, né, já estava ocorrendo isso, então, de uma certa forma, grande parte da sociedade queria seguir o modelo socialista. Porém, o Sul recebeu mais influência dos Estados Unidos para seguir uma política capitalista. Bom, ficou, né, nesse impasse, e aí então os vietnamitas do norte, né, pendendo para o socialismo, pendendo para o líder, né, Ho Chi Minh, não se entendia como os vietnamitas do sul, lado capitalista, liderado pelo imperador Bao Dai. Bom, enfim, chega em 1956, para resolver esse impasse, apoiado pelos Estados Unidos também e apoiado pela Coreia, pela Vietnã do Norte, vai fazer-se um plebiscito para decidir qual orientação política o país vai, a população vai aceitar. Não é? Então, antes de ocorrer né, esse plebiscito, né, que é fazer com que a população vote, os Estados Unidos percebe
que vai perder, né? O lado sul vai perder e o lado norte vai ser vitorioso e iria, portanto, então aderir à política socialista. E então, isso acontecendo, os Estados Unidos, né, novamente interfere aí, né, e cancela o plebiscito, apoia o cancelamento do plebiscito, e então vai surgir o movimento de golpe, né, de golpe na democracia do Vietnã, ou seja, as eleições não vão ocorrer, se não acontece, no lugar disso vem o quê? Golpe militar. Esse golpe militar, no caso golpe de Estado, né, é a tomada do poder por meios de vias não democráticas, não é? Então aí vai estar à frente um ditador liderado por Nam Dinh Diem, Ngo Dinh Diem, uma coisa assim, gente, não sei falar muito aí o vietnamita, mas enfim, é este nome, não é? Que vai iniciar esse governo ditatorial. Então, esse governo ditatorial ele vai fazer várias intervenções, não é, ali na região, no território vietnamita como um todo, né, principalmente do lado sul, né, e vai desfazer muitas coisas que foram feitas durante aí o processo de independência, né. Então, por exemplo, as regiões não vão estar mais, não vão ter mais independência para escolher os seus governadores. Quem vai escolher vai ser o ditador, né? Esse de nome, vamos chamar ele de Ngo Dinh Diem, tá? Então ele vai colocar eleições, proibir eleições, né, melhor dizendo, vai colocar representantes de confiança dele. Terras, né, dos camponeses elas foram tomadas, né, as propriedades dos camponeses foram tomadas, as terras agora pertenciam ao ditador. E então, diante disso, Ho Chi Minh ele não vai ficar quieto, o lado norte não vai ficar quieto e vai reagir. Então, Ho Chi Minh vai organizar um grupo de guerrilha, né, chamado aí Frente Nacional de Libertação. Esses guerrilheiros, né, do Vietnã do Norte vão ser conhecidos como os Vietcongs. Esses Vietcongs vão ser homens aí imbuídos, né, de reagir contra a ditadura de Ngo Dinh Diem. Então, no caso aí, Ho Chi Minh vai ganhar um apoio expressivo da China, da União Soviética, e para liderar essa dominação, essa ditadura, não é? E aí então o lado norte vai atacar o lado sul, não é? Então entra nesse contexto aí a participação já dos Estados Unidos, certo? Ou seja, em 1964, os Estados Unidos financia, não é? Ou melhor, incentiva esse golpe de Estado. O lado norte, né, do Vietnã, ele vai ganhar muita força. Ganhando força, vai conseguir assassinar o ditador, né, Ngo Dinh Diem. Então ele assassinado, Estados Unidos entra com mais participação nessa guerra aí do Vietnã. E de que forma ele vai entrar, né, para esse contexto mais participativo na guerra do Vietnã? Com forças militares. Os Estados Unidos vai desprender do seu aparato militar, dos seus soldados, né, para poder ajudar o Vietnã do Sul, né? Desculpe, gente, se eu falei Coreia aí em algum momento, mas Vietnã, sempre Vietnã, tá? Falo Coreia às vezes porque está dentro de um contexto, né? Enfim, do mesmo capítulo, mas enfim, estamos vendo Vietnã agora, tá? Então, Estados Unidos desprende dessa força militar, reforça, né, o Vietnã do Sul com soldados, munições, armamentos, né, e todo esse aparato militar não vai dar certo para derrotar os Vietcongs, né? Porque os Vietcongs eles vão demonstrar muito mais habilidade do que as tropas americanas, justamente porque já tem um treinamento de guerrilha, os Vietcongs, né?
esse treinamento de guerrilha faz com que eles tenham um preparo para poder guerrear na mata, não é? O território vai se passar na floresta, né, do Vietnã, vai na mata vietnamita. Com esse conhecimento, eles conhecem as trilhas, conhecem as rotas de fuga, tinham um grande conhecimento em camuflagem, né, para se esconder dos seus inimigos, né, e assim permanecesse praticamente invisível na floresta e fazer ataques pontuais, certeiros, né, frente aos soldados americanos. Então, quando ocorria a guerra, os americanos não sabiam para onde atirar, né, porque havia aí todo um processo de camuflagem dos Vietcongs. Tinha outro detalhe também que os Vietcongs fizeram, túneis onde eles se escondiam, escondia suas famílias, escondia seus pertences, escondia suas munições, suas armas, então medicamentos, alimentos. Então era uma rede de túneis onde eles saíam em um lugar, mais à frente saíam em outro. Então eles não eram surpreendidos, né, de nenhuma forma. E a guerra tinha que ser totalmente em território, né? Havia muitas árvores, não dava para passar com carros, né? Com aviões também não dava para visualizar onde você ia atacar. Então, os Vietcongs foram muito inteligentes, tiveram muito preparo e conseguiram, né, resistir essa guerra frente ao poder militar dos americanos aí. Né? Então, havia também muitos esconderijos, né, que facilitavam aí nas guerras, certo? Então, no caso aí, os americanos não sabiam como reagir, né? Como lidar com essa questão e como atacar, sendo que eles não viam o inimigo. A ideia, então, né, num ato de desespero, um ato louco, né, de crime de guerra, os americanos fizeram o quê? Um ataque, né, despejando pela floresta vietnamita, né, um arsenal de bombas, assim como eles fizeram, né, no Japão com as bombas nucleares, né, mas aqui foi diferente. Eles despejaram um napalm, uma bomba com alto poder de destruição. Ela provoca tudo isso ao mesmo tempo, tá, gente? Queimadura, asfixia e incêndio, né? Por onde ela passa, ela provoca isso, né? Se pega alguém, algum dos efeitos a pessoa vai sentir, ou os três efeitos ao mesmo tempo. E aí, fora isso, tinha também o agente laranja, que é uma espécie de veneno que jogava na floresta para poder matar as plantas, murchar a vegetação, né? Fazer com que a vegetação desaparecesse para eles visualizarem os Vietcongs na floresta e aí saber, né, como atacar. Então, isso provocou um estrago muito grande, né, que sobrou até para as outras regiões, como o Laos, o Camboja, né, foi atacado também por os Estados Unidos pensar que eles estavam escondendo Vietcongs dentro do seu território, né, dos seus países. Bom, enfim, chega 1969, 500 mil soldados americanos, eles não conseguem vencer essa guerra, não é? Então os Vietcongs eram, ou melhor, os americanos eram muito superiores, os Vietcongs muito inferiores. E aí é onde toda a estratégia militar Vietcong surtiu efeito, né? Não adianta ter muitos soldados, muito poder bélico, né? Se não tem a estratégia, né? Se não tem como saber como guerrear na selva. Os americanos não tinham esse conhecimento. Então, no caso aí, Estados Unidos começa a perder a guerra. Ele não vai conseguindo, né, derrubar o seu inimigo, né, que era uma formiguinha frente ao monstro americano. E começa também a perder a guerra porque diante dessa atrocidade que foi feita, né, muitos Vietcongues sofreram as consequências, né, que a gente vai falar mais para frente, queimaduras, asfixia, enfim.
desculpa aqui, gente, eu mostrei para vocês. Olha aqui, não é? Os esconderijos, né? Os túneis onde ligava, né? A uma rede de conexão aí de Vietcongues, né? Na mata, na selva. Então os americanos não sabiam disso, né? E aqui escondia suas famílias. Tinha até escola aqui. É, esconderijo de armamento, tudo mais. Aqui um avião estadunidense da época, né, despejando o agente laranja para poder acabar com a vegetação, né? Então, crimes ambientais, crimes de guerra que os americanos fizeram, né? E aí, então, outro detalhe que os Estados Unidos começa a perder também, né, a guerra, porque diante dessas atrocidades começaram então a surgir muitas críticas na imprensa, né? Ou seja, muitos começavam a denunciar os crimes de guerra, como as execuções dos vietnamitas com o napalm, né, com o agente laranja, né? Os abusos dos soldados, né, a falta de ética, né, dos soldados. Muitos soldados eram drogados, se drogavam na mata, matavam as pessoas vietcongues de uma forma totalmente bárbara, né? Enfim, então isso foi denunciado para o mundo, né? E outro detalhe, isso ocorrendo entre soldados americanos, muitos soldados saíram do exército, né, do alistamento militar, né, com medo de participar de uma guerra dessa bárbara, né? Então muitos deixaram de se alistar para não participar desse genocídio, né? Os protestos ganham mais força ainda com a participação das mães, né, que vão às ruas, dos soldados que vão às ruas, ex-soldados, enfim. Os Estados Unidos prolifera protestos, né, para acabar com essa guerra, para os Estados Unidos deixar os Vietcongues, né, os vietnamitas em paz. Então aí no caso vai surgir a famosa frase, né, não faça amor, ou desculpa, não faça guerra, faça amor, né, dentro desse contexto da guerra do Vietnã. Outro detalhe também, muitos americanos vão abandonar esse estilo de vida americano, desse empoderamento dos americanos em impor sua cultura aos outros países, a sua ideologia, não é? No caso aí, os hábitos consumistas, né, vão ser muito criticados, é o que influencia, né, as guerras, que influencia muitas coisas. Então vai surgir movimentos hips, né, de totalmente desapego aos bens materiais, desapego à ganância, né, a toda a ambição gerada pelo capitalismo, né. Então vai surgir esse movimento para se desvencilhar um pouco desse estilo de vida americano, né, melhor dizendo aí. Então o movimento hippie vai pregar uma contracultura, né, nos Estados Unidos, que vai se espalhar pelo mundo, né. Então surge aí um monte de até artistas, cantores vão se reunir dentro desse contexto, né, o famoso festival de Woodstock, né, que vai celebrar muito isso, enfim. Bom, chega 1973, surge aí o Acordo de Paris, onde que vai forçar os Estados Unidos a deixar o Vietnã, acabar com a guerra, fazer as tropas voltarem para os Estados Unidos e deixar os vietnamitas em paz, né? E aí então isso acontece e os vietnamitas então vão ter o seu país livre da dominação e da interferência americana, né? Então aí o lado norte então vai se sobrepor ao lado sul no sentido de firmar, né, o seu povo a seguir a ideologia socialista, não é? E aí vai fundar a capital Hanoi. Então, os políticos ali vão gerir o seu país em torno daquilo que eles queriam desde o início, né? Ou seja, vai surgir, portanto, aí a República Socialista do Vietnã, né? E aí, pessoal, vem depois as consequências da guerra, né? O Estado do Vietnã perdeu mais de 3 milhões de pessoas, as florestas foram destruídas por causa do napalm, do agente laranja, a população cresceu, né, um enorme número de miseráveis, né, espalhou pelo Vietnã. Muitos, né, ficaram com mutilações pelo corpo, queimaduras, né, por causa
do napalm, por causa do agente laranja, que pessoas se intoxicaram, né, ficaram envenenadas, enfim, amputadas, né? Surge aí dentro desse contexto as migrações, muitos saíram do Vietnã por causa da fome, da miséria, né? E o lado americano, né? Muitos soldados morreram também, né? Muitos soldados quando voltaram para os Estados Unidos foram acusados de assassinos, né? Pelo seu próprio povo, né? Então foi uma guerra que manchou a história dos Estados Unidos. Então olha aqui, né? Uma foto emblemática da época que mostra uma criancinha aqui, é uma foto de 72 fugindo, né? Dos efeitos da bomba de napalm, ou seja, quando estourou a bomba, a roupa dela queimou toda, né? E aí ela arrancou e saiu com seu corpo todo queimado, né? Assim, buscando ajuda. Então, uma cena muito triste, né, gente? Dá até aflição de olhar o sofrimento dessas crianças, né? Imagine para a época. Bom, e, né, fora também, né, pessoal, outros detalhes que ocorreram, né? Muitos soldados abusaram, né, do seu poder, então houve muito graves, né, pressões psicológicas em cima dessas pessoas quando eram capturadas, torturadas, né, é, enfim, houve aí muitos soldados americanos que voltaram viciados, né, por causa do constante uso de drogas para sair dessa pressão, né, de guerra. Muitos suicídios, muitos soldados se suicidaram também pelos efeitos da guerra. Então, os dois lados tiveram aí os seus problemas, mas, né, infelizmente, aí, diante de tudo, né, a guerra causou um estrago total. E quem sofreu mais foi os vietnamitas, com certeza, não é? Bom, hoje, atualmente, o Vietnã ele segue uma política muito parecida com a China, né? Ou seja, uma política onde é partido único, aberta para o capital, né? Aberta para a política capitalista e, inclusive, tem relações até, no caso, aí com os Estados Unidos, né? Tudo bem, gente. Então é isso. Vimos aí uma das guerras mais sangrentas, mais cruéis, né? Orquestrada aí pelos Estados Unidos, né? Que marcou a história dentro aí do contexto da Guerra Fria, certo? Bom, então é isso. Paramos por aqui. Não esqueça de fazer as atividades que logo colocarei lá no Vindimo. E aí vocês façam e registrem no caderno, né? Façam as suas anotações aí. Se tiver dúvidas também façam, que no chat depois corrigiremos e tiramos as dúvidas no chat, tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.